Ao longo das últimas semanas, a Binance, que é a maior corretora do mundo, sofreu um processo nos Estados Unidos. O seu CEO teve que renunciar aí ao cargo e isso foi praticamente um marco aí para o mercado das criptomoedas. E agora a gente está vendo uma saída massiva de capital da Binance e muita gente está ficando preocupada com esse fato. Será que a Binance vai desmoronar? Será que a maior corretora do mundo vai perder o seu posto? Bom, é isso que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. O que os dados da blockchain apontam é que as reservas de Bitcoin da Binance estão caindo e os investidores estão migrando aí para outras exchanges e principalmente os dos Estados Unidos. É o que apontam os dados e tudo isso depois do CZ, o Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, ter se declarado culpado no caso de fraude e renunciando publicamente esse cargo aí de diretor da maior corretora do mundo. E de fato, né? A grande questão é a Binance conseguir lutar com essa saída, esse outflow massivo de capital que está rolando agora. Para você ter uma ideia, entre quarta e quinta-feira da semana passada, houve uma saída tão forte de Bitcoin da Binance para Coinbase que chegou aí a bater 5 mil Bitcoins de saída da Binance, enquanto a Coinbase teve uma entrada de 12 mil Bitcoins. E como foi especificamente para a Coinbase, que é uma corretora majoritariamente americana, com clientes americanos, né? Ela permite outros usuários ao redor do mundo operar nela, mas devido à regulamentação americana, é muito melhor para quem mora em outro lugar do mundo operar em uma corretora que não está sobre as leis dos Estados Unidos, né? Muito mais favorável. Então, isso mostra que boa parte dessa migração de capital foi proveniente dos Estados Unidos e foi algo muito massivo, né? 5 mil bitcoins é algo absurdo. E a avaliação geral do mercado é justamente aquele fato que a gente sempre comenta aqui, né? Se você vê um sinal de fumaça, você sai correndo e depois você vai lá ver se realmente teve ou não fogo. Então os investidores eles estão nervosos sobre o futuro e os desdobramentos da Binance e como que isso pode afetar a empresa, justamente porque o futuro é incerto. Recapitulando, né, toda a bomba explodiu na terça-feira da semana passada, no dia 21 de novembro, quando a Binance anunciou que ia fechar um acordo com o Departamento dos Estados Unidos, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pagando uma multa de mais de 4 bilhões de dólares, além do próprio CEO ter admitido, né, a culpa publicamente. A Binance estava sofrendo processos por estar permitindo transações envolvendo grupos terroristas, como por exemplo o próprio Hamas, e também, né, grupos de carteiras e países sancionados como o Irã e a própria Rússia. Além do mais, ela está sendo acusada de 3 crimes, como falha no combate de lavagem a dinheiro, operação de negócios de transmissão de dinheiro não licenciado e violação das sanções dos Estados Unidos. Com isso, né, o jeito que eles arrumaram para sair disso é pagar uma multa bilionária e jogar todas essas acusações no peito do CEO, jogar a culpa literalmente no CZ, que era a cara da Binance, né, o cara por trás de tudo. Então ele se declarou culpado por violações de lavagem de dinheiro e concordou em pagar uma multa de 50 milhões, além de uma fiança de 175 milhões para ser liberado após a audiência de custódia e segue aguardando o julgamento em liberdade. O pessoal está querendo tirar essas criptomoedas de forma massiva, também por causa dos traumas que a gente viu no ano de 2022, como por exemplo o colapso da Terra Luna, né, e principalmente a quebra da FTX, que até então era a segunda maior corretora do mundo. Então eu trouxe aqui esse site que mostra justamente as saídas e entradas nas corretoras ao longo aí dos últimos dias. Então, nas últimas 24 horas, né, o mercado está dando uma queda, então é natural que a gente tenha uma saída de capital mesmo. Mas o que me chama a atenção é quase 2 bilhões de dólares de saída da Binance nos últimos 7 dias, enquanto outras corretoras, como a OKX, por exemplo, teve uma entrada considerável. A Bybit também teve uma entrada muito grande, né? Bitfinex e Robinhood são corretoras polêmicas, né? A Bitfinex não tem reserva, a Robinhood aí, ela é uma corretora também que já envolveu aí em algumas polêmicas, mas outras a gente também vê, em geral, uma entrada.
E além do mais, né, o CFTC, que é o órgão regulador dos mercados futuros dos Estados Unidos, está avisando que a Binance foi só o começo e que outras exchanges também podem cair. E isso é extremamente grave, né? CFTC é uma sigla para Comissão de Negociação de Futuros e Commodities, lá dos Estados Unidos, e ela emitiu oficialmente um aviso severo a outras corretoras. Segundo a agência, a CFTC, as outras empresas podem passar e provavelmente vão passar por ações semelhantes à que a Binance está sofrendo no futuro. Nesse caso especificamente, eu acredito que não seja sobre as polêmicas da Binance ter feito todos os atos ilícitos, porque isso é com o órgão do Departamento de Justiça, que é o DOJ. O CFTC é responsável por regular ofertas feitas por essa corretora que não são permitidas aí pelos Estados Unidos. Então, justamente, elas querem regular a questão de não permitir que os clientes dos Estados Unidos envolvam na negociação de derivativos de criptomoedas não registrados. E a maior parte das corretoras, né, permite que tenha o comércio lá de mercados futuros, né, que são os derivativos, os futures. Então, o compromisso da CFTC é justamente manter uma abordagem robusta contra exchanges que violem as regulamentações comerciais dos Estados Unidos, inclusive destacando uma política de tolerância zero para uso de VPN ou qualquer tentativa de contornar as regras do país. E lá já é assim, né? Se você tentar entrar em alguns sites de corretoras como a própria Binance, você não consegue acessar a Binance Global, né, que é a Binance.com, você cai direto para o Binance.us. Quando eu tive lá há 2 anos atrás, eu ainda estava na Binance, hoje eu já não utilizo mais a corretora, mas na época eu precisei acessar a corretora para fazer algumas operações e eu não consegui ter acesso por conta desse impedimento, né, de se acessar a Binance Global. Então eu tive que baixar um VPN para conseguir fazer trade lá, né, galera? Mas enfim, o órgão regulador ele vai continuar persistindo nos seus esforços contra entidades que não possuem sede nos Estados Unidos, o que é extremamente preocupante, né? Porque outras corretoras gigantes ao redor do mundo podem acabar sofrendo com isso e, de acordo com as leis locais, essas empresas não podem oferecer serviços a clientes dos Estados Unidos sem autorização. Basicamente, o que os Estados Unidos está querendo fazer é o que eu venho comentando: colocar as corretoras de criptomoedas numa questão de regulamentação onde elas fiquem exatamente igual às corretoras do mercado tradicional. Nesse caso, você investir numa corretora de criptomoedas ou investir numa corretora nacional, corretora do mercado tradicional, no caso, vai ficar mais ou menos eles por eles. E como tá para aprovar os ETFs, né? A grande expectativa do mercado é que todas essas regulamentações por parte do governo dos Estados Unidos é justamente para dificultar o trabalho das corretoras e conseguir puxar ainda mais capital dentro desse lado institucional, que seria a aprovação dos ETFs. Mas e aí, o que você acha disso? Você acha que as corretoras vão sofrer bastante ao longo do ano de 2024 ou elas vão conseguir contornar toda essa história? Aparentemente, a Binance, né, vai ter que pagar uma multa, mas ela prefere pagar uma multa e está dentro da legislação do que perder frente no mercado americano, que é o mercado com maior quantidade de usuários de criptomoedas do mundo. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, me segue nas redes sociais. Se quiser sugerir alguma pauta, algum vídeo, comenta aqui nos comentários, né? E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Tamo junto!